Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Que é o pastor Vitor quem vos fala. Boa tarde, tudo bem? Vou estar gravando um vídeo aqui para vocês, só um pouco, sobre o meu testemunho de vida, tá? Em nome de Jesus, para vocês entenderem e compreender um pouquinho também, né, da nossa história. A gente está indo para aqui para o nosso local onde a gente trabalha, né, para a gente conversar um pouquinho, tá ok? Pessoal, então, como eu falei, né, eu me chamo Vitor, sou o pastor Vitor Silva, e nem sempre foi assim, né? Vou botar aqui a câmera no lugar. Nem sempre foi assim, tá? Eu era católico, então hoje eu sou um ex-católico, né? Graças a Deus. Minha família toda, bem dizer, é católica. Falando-se de Deus, vamos se dizer que eu não sabia nada de Deus, tá? Que eu achava, né? Todo católico ele acha que ele sabe alguma coisa sobre Deus. E eu quero falar um pouco sobre o meu testemunho de vida, tá? E o que vai acontecer é que eu tinha várias perguntas, eu tinha várias coisas que eu não conseguia resposta, né? Uma dessas coisas era porque a gente tinha que ir na missa e tinha um folhetinho, né? Lá na missa, então você tinha que ficar olhando um folheto mas como assim? E a Bíblia, não tem outra coisa? Tudo tinha que consultar o padre, tinha vários santos, né? Santo para tudo quanto é tipo de coisa. E eu falava, poxa, mas aí Deus onde fica? Tem santo para tudo que você imaginar, né? Aí, enfim, muitas coisas me incomodavam nessa religião e tudo mais, e o tempo foi passando, e eu fui escutando os pregadores no telhado, pastor João Ribe Palharim, e ali foi os meus primeiros encontros com Deus, tá? Os meus primeiros encontros com Deus foi ali. Eu vou resumir bem, tá? Porque isso aqui é bem grande, então vou resumir bastante. Ali eu acabei me convertendo, eu sempre pedia coisas a esses santos, né? Eu já subi aquela Aparecida do Norte, é um lugar aqui em São Paulo, perto entre aspas, da onde a gente mora. E eu fui lá, subi aquela escada de joelho, uma escada enorme que tem nesse lugar lá. Nunca recebi nada desses santos, esse santo nunca falou comigo, graças a Deus, né? E nem vai falar. Aí eu fiz um voto, né? Eu estava escutando esse pastor na rádio, eu fiz um voto com Deus. Foi a primeira vez que, de fato, eu escutei, vamos se dizer assim, uma resposta de verdade, né? De algo que existe. E Deus me respondeu e aquela coisa toda. Eu acabei não ficando na igreja, devido à minha infantilidade espiritual, eu acabei desviando, né? Igreja entre aspas, eu não tinha ainda muito conhecimento, mas também já não era católico, né? E na minha infância eu fui uma pessoa que eu tive contato com o sexo feminino muito cedo. Aos 9 anos de idade, eu já estava ali, né, beijando na boca. E, enfim, tudo bom? Paz do Senhor. Amém. Amém. Eita glória. E eu tive contato, né, pode deixar que depois eu subo, tá? Com o sexo oposto muito cedo. Porém, tive várias depressões, isso me atrapalhou eu ter um relacionamento normal. Então, ao mesmo tempo que eu tive contato muito cedo, ao mesmo tempo também tive problema muito cedo. Demorei muito a arrumar uma namorada, né? E meus relacionamentos nunca davam certo. E calhou, eu não sei se foi... Eu sei que chegou uma hora na minha vida, hoje eu tenho 32, né?
mas assim, exatamente, mas chegou uma hora na minha vida que eu acabei achando estudos, algo sobre a psicologia feminina. Eu me dediquei mais ou menos a mais de 4 anos por aí estudando isso, tá? A psicologia, a mente da mulher, como funciona essa coisa toda. Então hoje eu sou quase um perito nisso. Eu entendo às vezes coisas só de olhar, só de pensar, mas nem sempre foi assim. Então me dediquei muito nessa área da minha vida, por isso também eu vivi uma vida de prostituição, né, a ponto de eu sair na rua e para comprar um refrigerante, bobear, eu estava agarrado com uma mulher beijando ela. Então assim, quem olha, muitas pessoas hoje falam, poxa, eu olho, né, para você, você tem cara de bobo, mas outros falam assim, você é boa, como pode, rapaz? E eu era um dos caras meu irmão, mais mulherengo do que eu na época, a ponto de eu estar em festas, pra você ver como que o inimigo faz, né? Eu não estava na casa do Senhor, às vezes eu não tinha R$ 1 direito no bolso, eu escolhia a melhor mulher que tinha na festa e eu ficava com essa mulher, né? Então, meu nível de prostituição foi muito grande, eu tive várias decepções amorosas, vários problemas, já me envolvi com vários relacionamentos destrutivos e fui amadurecendo dentro desse processo, sofrendo muito. Pessoal, eu estou resumindo muito, mas muito a minha história. E nesse meio tempo todo, ao mesmo tempo, fiz parte de pequenos grupos, PG, fiz de ministérios. Foi aonde a coisa foi estreitando. Eu vi minhas lideranças desviarem, tá? Eu vi minhas lideranças desviarem, pessoas que cuidavam da minha alma, pessoas que estavam ali comigo, devido a muita imaturidade espiritual também, às vezes não dava ouvido, né? Então, a minha vida hoje as pessoas falam assim, você é pastor, mas como pode tanto poucos anos de ministério? Mas se eu for falar metade das experiências que eu vivi, pode ter certeza, você vai pegar uma pessoa de 50, 60 anos e ela não vai ter vivido algumas coisas, você pode ter certeza que eu vivi no meu ministério. Digo espiritual, né? Porque a experiência de vida também conta muito. Mas enfim, o tempo foi passando e eu acabei não firmando na igreja, mas aprendi também muito, me batizei, saí da igreja de novo, ficou aquele processo todo na minha vida. Entrei para uma vida de prostituição pesada porque eu conheci um mentor, tá, na internet. Infelizmente, esse mentor falava sobre relacionamento, mulher, aquela coisa toda, mas futuramente fui descobrir que era uma seita. Então a gente tinha que ficar com mulheres e ele fazia isso ser uma coisa tão engraçadinha, bonitinha, né? A gente ali se prostituir, era uma seita, tá? E eu não sabia, e eu fazia parte dessa seita. Eu me prostituía, eu levava outras mulheres, ensinava outras pessoas a se prostituírem. Eu não sabia disso, né? Hoje, graças a Deus, eu rompi com tudo isso. E essa vida de prostituição, ela me custou um alto preço. Ela me custou um preço altíssimo. Então, antes de eu de fato firmar e ficar no meu ministério, né, que eu tinha sido chamado, eu pedi várias coisas para Deus quando eu estava no mundo, e foi a primeira vez que audivelmente eu escutei, né, a voz de Deus. Eu escutei a Deus e eu vou contar mais para frente as experiências com Deus que eu tive, né? Vi Deus, tá? Não vi o rosto, mas toquei Deus, abracei Deus, eu passei essa experiência. Então hoje, por isso que hoje eu tenho tanta autoridade, porque a minha experiência, que eu vivi, eu não só ouvi falar sobre Deus, eu vivi, eu toquei, eu tive coisas que inimagináveis às vezes para uma mente humana. Mas enfim, então naquela vida de prostituição fiz pedidos a Deus. Pedido esses do qual Deus acabou me atendendo e falou comigo que me daria verdadeiramente. Ele me deu, tá? Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na minha experiência com Deus, onde marcou totalmente o meu ministério. Foi a primeira vez que eu vi Deus e toquei Deus
tá? Não foi uma vez só que eu vi Deus, mas essa foi a primeira. Eu já tinha me consertado, mas devido àquela vida de prostituição, Deus estava me punindo, Deus estava me, cuidando de mim, sarando a minha alma. E eu fui arrebatado, eu estava no colo da minha mãe, assim, deitado na cama. Meu estômago estava tomado de sangue, eu estava com uma enfermidade severa. Foi numa época que eu estava conhecendo a minha esposa e eu fui arrebatado a um lugar, a um lugar espiritual. Ali eu olhava para o chão e as areias daquele chão ali não ficavam no chão. Elas flutuavam fora do chão. E foi aonde eu tive o meu encontro com Deus. E eu vi um homem de branco, toquei nesse homem de branco, ele enfiou um dedo na minha barriga, ele tirou coisas de mim, eu via, eu estava num mundo espiritual, num outro, não dá para explicar, mas já são 11 minutos, eu vou ver se eu gravo outro vídeo, mas eu tive um encontro com Deus profundo, mas não tem nem como falar no encontro que eu tive com Deus. E ali eu acabo me firmando em Deus, eu vim para o Evangelho de Deus, eu fui introduzido, eu vou, o mais rápido possível. E eu vim para a Assembleia de Deus. Tá? Então na Assembleia de Deus houve-se sim alguns exageros, muitas coisas que eu tinha entendido errado, a questão dos dons espirituais, eu não critico quem entra no poder, quem não entra, enfim, mas houve esse exagero da minha parte também. Eu fui estudar teologia, fiz anos e anos de teologia, o básico, eu fui estudando, fiz bacharel em teologia, Eu passei fui irmão, fui separado a obreiro, depois eu fui separado a diácono, ungido a diácono, fui presbítero, fui separado a presbítero, eu fui consagrado a pastor, tá? A minha pastora Cristiane, foi a mulher que me ungiu a pastor. Então, isso é uma pequena parte do meu testemunho de vida, tá? E eu tenho uma missão nessa terra, assim como você, assim como outros têm uma missão nessa terra. Hoje eu sou pastor, de uma igreja. Eu não sou esses pregador andarilho que anda por aí. Eu tenho uma igreja da qual eu sou pastor. Eu pastorei uma igreja, tá? Uma igreja que está em reforma. Estamos mexendo nela. Vamos já colocar porta de vidro, já botamos janela, já mexemos em algumas coisas. E esse é uma pequena parte só do meu testemunho de vida. Meus 8 meses, primeiros 8 meses do meu ministério, eu já estava expulsando o demônio. Então assim, eu tive um encontro avassalador com Deus. Então, o que eu quero deixar aqui, nesse encontro que eu tive com Deus, nisso que eu vivi na minha vida, eu quero deixar que, quando você olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, você nunca pensa, muito novo, não viveu ainda, porque verdadeiramente a gente não sabe sobre as pessoas que a gente encontra na nossa caminhada, a história que essas pessoas elas têm com Deus. Passei na mão de vários pastores, tive várias experiências, já fiquei de frente de ministério, como presbítero, como diácono. Então assim, eu não caí de paraquedas aqui, eu tenho uma história que isso daqui é só uma pinceladinha daquilo que eu tenho vivido, a gente tem passado com Deus. Sou casado, tenho 2 filhos que não são meus, mas eu adotei, sou um pai adotivo, sou padrasto. E esse aqui é um pouquinho só da minha vida, da minha história. Eu tenho um chamado de libertação e hoje eu atuo nessa área, ajudando pessoas, jovens, adolescentes, outras igrejas se preciso for, outros pastores se quiser, irmãos, a entender um pouco melhor, buscar um pouco mais de autoridade, buscar um pouco mais de intimidade com Deus, ensinar a palavra, ensinar aquilo que a gente sabe, servir o próximo, servir vocês.
Então esse é um pouco da minha história de vida. Eu tive um grande encontro com Jesus Cristo e não caí aqui de paraquedas, tá bom? Então isso aqui é um pouquinho da minha história e eu quero deixar para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.